Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, dos versos 7 até o verso 15. Vamos ler a palavra do Senhor no verso 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Que tesouro é esse? O Evangelho de Jesus. Esse é o tesouro. Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco, porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Amém? Muitas vezes a gente escuta alguns especialistas falando que nós estamos vivendo em uma época onde uma geração muito frágil tem se estabelecido. Gente com uma cultura do descartável, uma cultura que, se passar por algum processo difícil, delicado, o primeiro entendimento que passa pela cabeça é a desistência, é não conseguir suportar algumas adversidades da vida. E nós vamos construindo relações descartáveis. São casamentos que não conseguem suportar os dias difíceis, complicados, que muitas vezes estabelece uma relação conjugal e quando acontece isso, logo as mentes e os corações começam a pensar na possibilidade se viver e insistir, lutar por isso e sofrer por isso vale a pena. Nós vivemos em uma época de uma cultura maternal, paternal descartável, onde parece que o sofrimento de ser mãe, a renúncia para ser mãe e ser pai, tem relativizado a possibilidade de ter filhos. Então, existem muitos casais que estão trocando, porque não aguentam a possibilidade de pensar no sofrimento de ter um filho, a questão de gerar um filho por ter algum animal. Então ele entende que o animal pode ser um pouco mais fácil de ser tratado, porque ele se vira sozinho, ele não acorda à noite, o seio da mulher não sangra, a gente não tem que trocar fraldas, então quem sabe fica mais fácil, porque a nossa mente, a nossa vida está sendo condicionada a um não sofrimento. Na igreja, na comunidade de fé, a gente decide se envolver, mas quando isso começa a provocar algum tipo de desconforto, quando a gente percebe o nosso orgulho sendo massacrado, as nossas opiniões sendo relativizadas, e o ambiente ministerial não sendo o ambiente da exaltação, do orgulho, mas o ambiente da nossa humilhação, a maneira como Deus estabelece para tratar do nosso caráter, logo a gente começa a pensar
em desistir desse envolvimento sério, profundo com o reino de Deus. Sem dúvida, isso nos mostra um caráter frágil da nossa alma, do nosso coração e da nossa mente e da nossa forma de interpretar as coisas. Não podemos estar sendo construído a partir do Evangelho com essa mentalidade de suportar dias difíceis e momentos complicados. Isso que Paulo está nos apresentando aqui como ambientes que ninguém se projeta, se lança para ele. Ninguém direciona a sua vida por um tempo de tribulação. Ninguém coloca a sua vida ou condiciona na esfera de ficar perplexo. E esse perplexo é um estado difícil, inexplicável, difícil de interpretar, que não consegue encontrar respostas. Ele está nos dizendo de uma realidade de perseguição, de abatimento. Ele diz que em todas essas coisas o Evangelho está com ele. Mais do que isso, o Evangelho empurrou Paulo para isso. Ao mesmo tempo, que é irônico, porque ele está dizendo de uma fortaleza encontrada nesses lugares complicados, nessas esferas que ninguém quer viver, mas a figura, o símbolo de gente que está vivendo, ou dele mesmo que está vivendo, é um símbolo frágil. Ele se identifica como um vaso, um símbolo simples, frágil, que não tem nenhum tipo de valor em si mesmo, que o tempo é capaz de vencê-lo, que o tempo é capaz de fazer com que ele se apague da realidade. E ele está dizendo que ele é um vaso escolhido por Deus, uma figura frágil, simbolicamente simples, mas que existe uma fortaleza para viver dias difíceis, dias complicados, e que não vem dele. Foi um tesouro que foi colocado dentro de um ambiente insignificante. Ele diz, por causa do Evangelho, esse ser frágil, insignificante, simples, que se acaba com o tempo, está encontrando a capacidade de suportar as grandes dores da vida, os grandes problemas. E ele vai trabalhar isso, a insignificância humana e o poder do Evangelho. O verso 7 está aí, e ele diz, é assim, para que ninguém jamais, depois de ter o Evangelho colocado no seu coração, levante a sua voz e diga, fui eu. Para que ninguém, depois de experimentar do Evangelho na sua vida, do contorno do Evangelho e do valor do Evangelho, levante a sua voz e diga, sou eu. O ponto central de todas essas coisas que estão acontecendo ao meu redor. É interessante que Lucas vai utilizar também a mesma figura, quando o Senhor Jesus Cristo está mandando ir até Saulo, que está passando por um processo de conversão, e diz, ele é um vaso escolhido. Novamente, a insignificância humana diante do poder do Evangelho. E quer ver como esse homem se via, como as pessoas consideravam Paulo? Se você está com a Bíblia aberta ainda na carta aos Coríntios, vai um pouquinho para frente, no capítulo 10, no verso 10. As cartas de quem? De Paulo. Com efeito, dizem, são graves e fortes, dizendo, o escrito deste homem é algo que nos faz tremer. Os nossos olhos se enchem quando a gente percebe as letras de Paulo diante dos nossos olhos. Mas a presença pessoal dele é fraca e a palavra desprezível. Que coisa, não? Se você tivesse a oportunidade de pegar uma foto de Paulo e alguém dizendo, isso daqui é Paulo, você fala, que é isso, rapaz? Está de brincadeira. Novamente, Paulo enfatizando
essa realidade do poder extraordinário do Evangelho na insignificância humana e na fragilidade do homem. Olha o que diz no capítulo 12, dos versos 7 a 9. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes, a cultura judaica, quando você chega na terceira instância, né? Que é a terceira instância, quando o assunto encerra. A gente não está feliz com esse negócio de segunda instância, mas vamos lá. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Amém. O Evangelho é um tesouro de Deus colocado em gente frágil. Isso é muito importante a gente pensar sobre isso. Dentro de uma cultura de exaltação do ego, de supervalorização do homem, que mostra você como sendo a pessoa que precisa de todas as atenções possíveis. O Evangelho vem e nos humilha, dizendo que o valor que a gente tem é o valor daquilo que foi colocado em nós. Por isso, que quando alguém diz não ao Evangelho, não é o Evangelho que está perdendo, porque o Evangelho é a grande riqueza de Deus, é o tesouro de Deus. Quando alguém diz não ao Evangelho, quando alguém desiste da jornada do Evangelho, de ser um recipiente do poder do Evangelho no seu coração, o grande prejuízo é desse que não deseja, porque não há valor nele, não há nada de especial na pessoa. Somos frágeis, desprezíveis, a nossa figura é frágil, as nossas palavras não têm poder por si mesmas, mas o poder do Evangelho se derrama sobre corações de homens e mulheres, e o Evangelho crescendo no seu coração, as virtudes do Evangelho sendo estabelecidas em você, certamente o seu valor começa a crescer, mas não porque você fez, a partir de si mesmo, a construção de um valor no seu coração e no seu caráter, mas foi o Evangelho crescendo em você. Eu já disse aqui que o crescimento do Evangelho é mais do que algumas pessoas estarem sendo parte da igreja de Jesus no mundo. O crescimento do Evangelho é quando transformação no seu coração acontece. Quando as virtudes do Evangelho começam a tomar conta da sua vida. Quando você começa a perdoar mais. Quando você passa a amar mais. Quando você que não exercia misericórdia começa a exercer. Quando você que não era um ser pacificador das relações começa a exercer o poder do Evangelho que chegou ao seu coração para promover a paz. Quando você começa a perdoar e perdoar de forma insistente pessoas que insistem no mesmo erro, o Evangelho cresce. E toda virtude da sua vida não é uma virtude que você construiu a partir da sua capacidade humana de gerar isso, mas é um tesouro, algo externo, vindo da parte de Deus, um presente de Deus, colocado em homens e mulheres, frágeis e simples. E esse poder vai aperfeiçoando a gente. As virtudes de Deus vão crescendo em nosso coração. Essa semana eu li ainda um pouco sobre um dos grandes missionários que escreveu o livro O Peregrino, John Bunyan. E falavam sobre ele, e um dos seus relatos, por meio do seu sofrimento e da sua angústia, era que o sangue deste homem era biblino, tamanha capacidade de um homem tuberculoso, que morreu muito cedo, teve todas as enfermidades possíveis. No dia que ele sai para o campo missionário, ao pedir a sua esposa em casamento,
Ele manda uma carta para o pai dela dizendo: no dia que você me entregar a sua filha, no mesmo instante você se despeça dela, porque a sua filha vai comigo e ela não voltará mais a te ver, porque nós entregaremos as nossas vidas e morreremos no campo. E a sua mala, as suas coisas são colocadas num caixão. E ele sai na sua mala num caixão porque dizendo: eu não volto mais. Eu não preciso de uma mala para o retorno. Eu estou levando o lugar onde o meu corpo físico irá descansar. E a mala dele foi o seu próprio caixão. E alguém falando deste homem que sofreu, que morreu muito cedo, disse que se nós rasgássemos as veias deste homem, ao invés de sair sangue, sairiam versos bíblicos. Diziam que o sangue dele era biblino. Tamanha capacidade deste homem expressar, a partir da sua realidade frágil, de um físico limitado, de um vaso frágil, simples, o tesouro do evangelho na sua alma. Como a gente consegue resistir às tentações de desistir da vida, desistir das relações, numa cultura do descartável? Como que a gente consegue suportar as dores, fazendo com que o evangelho de Jesus, o tesouro de Deus, esteja repousado em nossa alma, em nosso coração? Amém? A segunda verdade que Paulo está nos dizendo aqui é dessa porta de escape que o tempo todo se abre. Ele vai dizer no verso 8 que ele está atribulado, mas ele não tem angústia. Ele está perplexo, mas ele não desanima. Ele está perseguido, existe uma multidão atrás dele, mas ele não está sozinho. Ele está abatido, mas ele não está destruído. Ele está dizendo que sempre haverá, a partir do evangelho, uma via de escape. Ele está falando da proteção e socorro de Deus diante das aflições da vida. Ele não está falando que não teremos uma vida sem aflições, reafirmando aquilo que o próprio Cristo nos disse, que essa realidade, esse mundo, é um mundo carregado de aflições, mas ele está dizendo que nessa jornada de aflições, há proteção, há socorro, e haverá sempre uma via de escape colocada pelo próprio Deus. Paulo foi afligido no seu físico, na sua mente, nas suas relações, socialmente, espiritualmente. Aflição, aqui é uma ideia de uma pressão externa, de alguma coisa que o tempo todo venha, como se fosse ondas, que chegam tentando nos conduzir, mas internamente, a gente está inabalável. Essa aflição e esse socorro desses dois textos é mais ou menos isso. A segunda ideia é como se fosse um tempo todo um lutador diante do seu algoz, diante do seu adversário. E esse lutador joga este homem ao chão. Este homem cai, e como se fosse aquele juiz que vai contando 1, 2, 3 para dar o final da luta. Esse lutador que tem o evangelho em si, que suporta as aflições, que não está desamparado, ele se levanta e se coloca de pé. E se prepara para a luta. Novamente vem um algoz e atinge o seu queixo. Ele cai, respirando, se levanta, coloca de pé e se prepara para a luta. É isso que Paulo está nos dizendo que o evangelho faz na sua vida. Te dá forças para te colocar de pé, quando todas as circunstâncias externas são capazes de te lançar ao chão. Amém? Por isso, a gente está atribulado, mas a gente não está angustiado. A gente está perplexo, mas a gente não está desanimado. A gente está perseguido, mas a gente não está sozinho. A gente está abatido, mas a gente não está destruído. Somente o evangelho de Jesus é capaz de levar você a sofrer todas as aflições e se manter de pé diante do Cordeiro de Deus. Amém?
É isso que foi te dado. É esse poder que está no seu coração. É esse poder que está na sua família, nas suas relações. É esse poder que se derramou sobre o seu casamento, sobre o seu trabalho. Quando você sentir as pressões externas da vida, querendo te derrubar, você acredite nisso. Que o poder do Evangelho foi colocado sobre vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, seja de Deus, seja de Deus e não da gente. Amém? Como nós estamos sofrendo com as pressões da vida. Cada vez mais, nós precisamos de inúmeros medicamentos. Cada vez mais e mais cedo, os consultórios dos psicólogos estão sendo visitados, não pela gente, já pelos nossos filhos. Homens e mulheres que não estão conseguindo se manter de pé diante das aflições da vida. Como que a gente, olhando para o Evangelho, a gente pode, na nossa caminhada cristã, se manter vivos, crendo nisso. Num poder misterioso, sobrenatural, grandioso que visitou homens e mulheres incapazes de resolver as coisas a partir da força de si mesmo. E para a gente caminhar para o final, para a oração, eu queria lhe dar 4 ensinamentos para você compreender a sua jornada de fé. Como que você vive isso? Como que você experimenta dessa realidade de um poder se aperfeiçoando em meio à sua fraqueza? Como que você que chegou neste final de semana na lona, com o juiz do seu lado contando, 1, 2, vai acabar, você vai entregar, você está abatido. Como que a gente se levanta diante das pressões que nos jogam ao chão? Primeira realidade é uma vida de obediência ao Senhor e à sua palavra. Obediência é concordar com Deus. É submeter-se à vontade de Deus de executar o que Deus quer que a gente execute. É viver do jeito de Deus. É concordar com o Pai. É concordar com o Filho. É concordar com o Espírito. É concordar com a palavra. Não tem como a gente ver o Evangelho do Senhor Jesus Cristo se aperfeiçoando em meio à nossa fragilidade, se a gente não tem uma vida de obediência sacrificial. A gente desiste de discutir com a nossa razão, com as nossas emoções, com o nosso jeito de interpretar a vida, com a cultura deste mundo, com o jeito que as pessoas imaginam que a vida deve ser resolvida, e a gente decide, a partir de uma ação do Espírito, a se inclinar em obediência ao Senhor e à sua palavra. Obedecer ao Senhor. A gente faz as coisas por causa do Senhor. A gente não ergue a cabeça quando Ele fala. A gente baixa a cabeça. E como um filho que reconhece o Pai e a autoridade do Pai, a gente diz: sim, Senhor. Conforme o Senhor quiser, assim o farei. Conforme a sua palavra diz, assim seguirei. Não tem como você suportar, vencer e viver sendo amparado pelo Senhor, se você não tiver na sua mente e no seu coração o entendimento da vontade de Deus e a inclinação a partir do Espírito em obedecer. A segunda realidade é uma vida de renúncia. Deixar voluntariamente aquilo que quem sabe seria um direito. Abandonar as realidades caras que te custam muito por causa do Evangelho. Aquilo que aperta o seu coração. Aquilo que facilmente você não diria não. Mas você entendeu que o Evangelho é uma jornada de renúncia. É de gente que aprende que salvar vidas é mais importante do que sepultar mortos. E por isso, quando a gente tem que escolher
entre caminhar seguindo o Mestre salvando vidas ou salvar os mortos que amamos, a gente obedece sacrificialmente, renunciando os nossos afetos e dizendo para Ele que a gente vai segui-lo quando o Senhor Jesus Cristo diz: deixe os mortos enterrados os seus mortos, dizendo as suas relações de afeto. Você precisa aprender a renunciar profundamente pelo reino de Deus, alguma coisa que te custe alto. O Evangelho é esse convite. E a gente precisa compreender. A gente renuncia todos os prazeres de uma cultura carregada de prazer, onde o mundo está dizendo que você tem vontade, você pode fazer. E você renuncia à cultura de muitos prazeres para ter um único prazer, que é o matrimônio. Você renuncia à cultura da sua liberdade, da sua vida, onde você tem o controle sobre ela, de toda a autoridade, para você ter a renúncia, o amor que te conduz a ter um filho que invade a sua vida com toda a autoridade, e quando ele chorar, o seu mundo tem que parar. Você renuncia, por causa do Evangelho, os seus dias de descanso, para fazer com que a igreja faça sentido para inúmeros corações, e ela continue no cumprimento da sua missão, a partir dos dons que Deus tem derramado sobre a sua igreja. Uma outra realidade que você precisa compreender é o sofrimento. Suportar realidades por amor a Cristo. Realidades difíceis. Tem hora que, para os pregadores do Evangelho, apresentar o sofrimento como um caminho para aqueles que decidem a sua jornada pelo Evangelho pode ser extremamente caro. Porque as pessoas estão à procura de uma fé que seja como um anestésico para a vida e para as suas realidades. Gente que chega aqui, encontra o Evangelho, e a partir disso, todas as realidades da sua vida serão extremamente resolvidas, facilmente resolvidas por Ele. Agora, se você está com a Bíblia aberta, eu gostaria que você percebesse o que Paulo está nos dizendo no verso 11 e 13, dessa entrega da morte, desse caminho de sofrimento. Olha o que ele vai dizer no primeiro capítulo, do verso 8 a 10. Se você está com a Bíblia aberta, você pode só virar. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação, que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Ele está dizendo, eu sofri mais do que podia aguentar. Esse desespero é o perplexo que ele vai dizer depois. Olha o que diz o verso 9. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, e que temos esperado que ainda continuará a livrar-nos. Olha o que diz o capítulo 6, o verso 10. De um homem que está falando do sofrimento como marca da sua jornada de fé. Entristecidos, mas sempre alegres. Pobres, mas enriquecendo a muitos. Nada tendo, mas possuindo tudo. O que é isso? Um homem que diz, a vida me entristeceu, mas eu sempre vivi alegre. As circunstâncias trouxeram escassez financeira, dificuldade, mas eu enriqueci todo mundo. Eu não tinha nada, mas possuía tudo. Isso é o Evangelho. É alguém que entendeu o sofrimento não como aniquilação das coisas, não como o sumiço de realidades profundas de Deus. Ele está dizendo, a alegria não depende de circunstâncias alegres. Ele está dizendo, a riqueza não depende de quanta gente tem no bolso. Ele está dizendo que ter as coisas não quer dizer aquilo que eu consigo agarrar com as minhas mãos. É uma realidade misteriosa que não dá para explicar com palavras humanas e não dá para medir a partir de olhos carnais.
Olha o que ele vai dizer no capítulo 11 da mesma carta, no verso 23. São ministros de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio, 3 vezes. Uma noite e um dia passei lá na voragem do mar, abandonado, esquecido. Você vai ver isso em Atos 14 acontecendo. Em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Esse é o evangelho que estava sobre aquele vaso de barro. As circunstâncias mais difíceis, insuportáveis. Ele está dizendo, foi isso que eu vivi. E no capítulo 12, no verso 10, ele vai dizer, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades. Que loucura é essa de um homem que sente prazer em tudo aquilo que a cultura moderna vai dizer que é desprazer, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Amém? Obediência, renúncia, sofrimento e morte, no sentido de união com a vida de Cristo. É isso que ele vai dizer no capítulo 4, quando ele vai nos falar que todo esse sofrimento, que todo esse processo de andar com Jesus, foi matando o homem Paulo, no sentido que cada vez mais ele foi se tornando semelhante a Jesus. E a imagem de Jesus foi se estabelecendo nele. Ou seja, a nossa jornada de fé tem como finalidade construir a imagem de Jesus. Mas a imagem de Jesus se estabelece a partir do instante que homens e mulheres morrem para si mesmos, para que a vida de Jesus cresça, nasça e cresça em nossos corações. Amém? Eu sei que eu falo com gente frágil nessa noite. Eu sei que eu falo com gente que não tem em si mesmo capacidade de construir virtudes. Que gente que não é rica pelos seus talentos, habilidades e capacidade. Mas sobre gente que o tesouro do Evangelho foi colocado. E homens frágeis, mulheres frágeis, simples, sem valor algum, carregam agora um tesouro em vasos de barro. E esse tesouro faz com que virtudes, o poder de Deus se aperfeiçoando, construindo em nós um homem e uma mulher que eram incapazes de serem construídos a partir da gente. E a gente começa a sofrer e a resistir o sofrimento por amor a Jesus. A gente começa a dizer não para realidades que mexem com a gente. A gente se permite viver ambiente de humilhação, mas a gente resiste. E a gente não entrega, porque o tempo todo há uma via de escape, uma proteção e um socorro dado por Deus. Amém? Que essa realidade se derrame sobre a sua história, sobre a sua casa e sobre a sua família.